Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo número 12. A versão que eu vou ler é um pouco diferente, vou ler na Nova Almeida. Caso a sua não seja igual, pode estar acompanhando pelo nosso telão. Janeiro profético. Meus irmãos, eu estou com uma expectativa para esse janeiro profético e para esse ano que eu não consigo explicar. Eu tenho convicção de que Deus tem coisas extraordinárias para fazer em nosso meio. Eu estava conversando com um amigo no trabalho até justamente esses dias sobre isso. Eu falei com ele, sabe aquele momento em que a gente sente que Deus apertou até onde podia para começar a liberar as bênçãos que Ele tem? Meu Deus! Falei, então eu estou pronto. Eis-me aqui, Senhor. Gênesis capítulo número 12. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pode se sentar. Nós estamos começando mais um ano. E quem aqui fez projeções dos sonhos que querem para 2024? Eu cheguei para a Monique em casa e falei assim, Monique, senta aí. Escreve pelo menos 7 sonhos na parte financeira, 7 objetivos na parte financeira, e eu vou escrever também. Aí começamos a pensar, 7. Falei, agora risca 4. Ela foi e riscou 4. Falei, agora dos 3 que sobrou, destaca 1. Nossa, difícil. Falei, vamos embora, destaca 1. Aí ela destacou. Falei, esse é o nosso objetivo principal. Vamos para a nossa vida pessoal. Destaca 7 sonhos. Risca 4. Engraçado que a gente risca os que a gente achava que não ia riscar. E a gente olha bem, analisa, risca 4. Falei, dos 3 que sobrou, escolhe 1. Escolheu? Agora vamos para o sonho. E sonho é aquilo que, irmão, tu olha e fala, é impossível, é sonho. Não é loucura, mas é sonho. Hoje está longe. Falei, faz. Fizemos. Risca 4. Sobrou 3, destaca 1. Esse é o nosso objetivo principal. Só que eu estava pensando sobre isso, e eu comecei a pensar que em janeiro do ano passado, ou dezembro do outro ano, eu fiz igual. Em dezembro de 2022 para 2023, eu fiz a mesma coisa. Eu planejei o ano, eu vim no janeiro profético, eu escrevi meus sonhos, escrevi meus projetos. E eu falei isso em algumas mensagens atrás. Olha para aquilo tudo que você sonhou para 2023. Se realizou? Sim ou não? Tem coisa que passou longe, irmão. Tem coisa que eu olhei e falei, piorou o negócio, tá mais difícil. Tá igual um amigo do trabalho que ele falou que ele tinha projetado para 2023 perder 10 quilos, agora faltava só 18. Então assim, tem coisa que a gente olha e fala, foi errado, foi para o caminho contrário. Tem coisa que Deus realizou. Tem coisas que conquistamos. Mas precisamos sempre alinhar expectativa e realidade. Aquilo que nós sonhamos com aquilo que podemos alcançar e o que precisamos fazer para isso. Nós entramos em 2024 e Deus direcionou a nossa igreja para colocar um tema no ano. O ano de viver promessas. Está ali. Quem tem promessa aqui? Coisas que Deus te falou, eu vou te dar, eu vou fazer na sua vida. Promessas que Deus fez e ainda não se cumpriu. 2024 pode ser o ano de todas elas se cumprirem ao mesmo tempo.
ou talvez uma, talvez a que você mais espera, talvez uma que você nem espere, mas as promessas de Deus podem se cumprir ainda esse ano. Digo mais, podem se cumprir ainda essa semana, podem se cumprir dentro do janeiro profético. E como eu tive a oportunidade de ministrar ontem numa garça e hoje aqui, abrindo esse janeiro profético, eu pedi para Deus uma mensagem. Mas eu falei, pai, eu queria uma mensagem que nos direcionasse a como alcançar essas promessas. Será que existe algo que nós possamos fazer para acelerar esse processo? Será que na Bíblia existe algo que eu e você possamos fazer para que Deus olhe e nos abençoe? E aí Deus me direcionou para o texto de Abraão. Antes de falar especificamente sobre o texto de Abraão, eu quero te fazer perceber algo que eu olhei quase toda a Bíblia, funciona igual. Antes de toda promessa se cumprir em nossas vidas, Deus tem um comando, Deus tem uma direção. Eu citei ontem na pregação do Magarça o exemplo de Naamã. Deus prometeu que iria curar Naamã, mas antes ele tinha um desafio: tire a sua armadura e mergulhe 7 vezes no rio. Quando olhamos para outros textos da Bíblia, percebemos a mesma coisa. Êxodo 20:12 é um texto extremamente conhecido, e ele vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Qual é o comando nesse texto? Honra o teu pai e a tua mãe. Qual é a promessa que está anexada a ele? Os seus dias se prolongarão. Deixa eu ir além. Tem um dos textos que eu mais ouvi na vida, a gente já cantou sobre ele, a gente canta, fazemos congresso, que é 2 Crônicas 7:14, que vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é o comando nesse texto? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. E qual é a promessa? Aí sim, eu ouvirei o seu clamor, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Quando viemos para a história de Abraão, o texto que nós lemos começa com uma ordem de Deus: Abraão, sai da tua terra, sai da terra da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Esse é o comando: sai, vaza, sai da tua família, sai do meio dos teus parentes e eu vou te mostrar o lugar que você tem que ir. Mas qual é a promessa desse comando? Farei de você uma grande nação, eu abençoarei, engrandecerei o seu nome, você será uma bênção. Ele começa a falar inúmeras promessas. Só que tem algo que eu comecei a perceber na Bíblia, é que todo comando que Deus dá, ele não é em vão. Todo comando que Deus dá, ele está associado a nos ensinar um princípio. Êxodo 20:12, honra o teu pai e a tua mãe. Deus está nos ensinando o princípio da honra. Ele diz: olha, honra o teu pai e a tua mãe. E aqui poderia ser: honra um líder teu, honra o teu pastor, honra o teu chefe, honra o teu marido, honra a tua esposa. E assim, associado a essa honra, tem uma promessa que vem junto. Quando honramos alguém, Deus nos olha, nos enxerga e derrama uma promessa. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os maus caminhos. Que princípio é esse? É o da consagração. Quando nos consagramos ao Senhor, parece que é algo automático, parece que é algo progressivo. Comecei a me consagrar e as coisas começaram a funcionar diferente. É promessa associada a um princípio. Busque consagração e eu ouvirei o seu clamor, eu perdoarei o seu pecado, eu abençoarei a tua terra, eu abençoarei a tua casa. Perceba que sempre que Deus dá um comando, um princípio, Ele está nos ensinando. Ele olha para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da terra da tua parentela,
Só que aí ele fala algo que para mim não funciona. Ou melhor, não deveria funcionar. Mas ainda Deus está trabalhando comigo. Ele fala assim, ó: e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus está ensinando para Abraão e para nós, com este comando, o princípio da confiança. Deus está nos mostrando que precisamos confiar plenamente nele. Ele olha para Abraão e fala: Abraão, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Talvez ele esteja te olhando e falando assim: olha, sai desse emprego que ele não é para você. Olha, sai dessa situação que depende da sua decisão para a sua vida mudar. Olha, faça isso, e você está olhando: pô, mas eu não consigo fazer isso, eu não posso, e aí, o que eu faço? Mas entenda uma coisa, que por mais que seja difícil entender e aceitar, eu sinto que eu preciso esclarecer isso para que possamos alcançar isso, alcançar as bênçãos, alcançar as promessas de Deus em 2024. Cumpra princípios e Deus cumprirá as promessas. Cumpra princípios e Deus cumprirá as suas promessas. Talvez você esteja olhando e se perguntando: pai, mas por que essa promessa ainda não se cumpriu? E eu devolvo a pergunta: qual princípio está faltando você cumprir? A ordem para Abraão foi clara: sai. Ele: Abraão, pensa bem, quer sair? Não, é sai. A ordem para o povo é: busca, se humilha. A ordem é: honra o teu pai. O comando nunca é uma pergunta, o comando é sempre uma ordem, é sempre uma direção. Vai. Estávamos na reunião de diretoria aqui algumas semanas atrás, eu fiz uma pergunta: está todo mundo satisfeito com o que estamos vivendo? Não. Então só nos resta ouvir o comando e seguir a direção de Deus. Vamos começar a cumprir os princípios e esperar que Ele cumpra as promessas. Só que aí eu olho e falo: será que vale a pena às vezes abrir mão de onde eu estou para ir para um lugar desconhecido? Deus promete para Abraão, mas a ordem era para um lugar desconhecido. Deus promete 3 coisas para Abraão. Repita comigo: 3 coisas Deus promete a Abraão. Uma terra. Pode dizer, uma terra. Uma descendência abençoada. E bênção para as nações. Quando Deus promete uma terra para Abraão, Ele fala: Abraão, sai de onde você está. Sai da tua zona de conforto. Sai desse lugar que você já está acostumado. Sai desse lugar que você cresceu aí. Para de se apegar à família, sai desse lugar e vamos para uma terra que eu vou lhe mostrar. Quando Deus promete para Abraão uma terra, Ele não está prometendo só um território físico. Ele está prometendo para Abraão provisão e segurança que alcançarão a sua descendência futura. Nós lemos o texto de Gênesis 12. Mas se chegamos a Gênesis 12, se chegamos a Gênesis 15, nós vamos encontrar Abraão chegando nessa terra. Deus olha: Abraão, vim fazer um voto contigo, uma aliança contigo. Abraão, pega X animais, mata-os, sacrifica-os, faça um caminho, faça um corredor, e nós atravessaremos. Isso era uma das formas que na antiguidade se construía uma aliança. As pessoas cruzavam o caminho e elas estão falando: eu estou assumindo um compromisso contigo. Abraão prepara o cenário. Quando Abraão começa a preparar, o ambiente começa a pesar. Abraão cai no sono. Um fogo vem, queima aquela oferta e só Deus atravessa. Deus está falando: Abraão, você cumpriu um princípio. E agora eu estou cumprindo a minha promessa. Essa terra será tua, será dos teus descendentes. Eu os cuidarei, eu os protegerei.
Então entenda que quando Deus promete para Abraão uma terra, Ele está prometendo segurança e provisão para ele e para as suas gerações. Deus tem bênçãos para nós, para 2024, que te alcançará, mas alcançarão os teus filhos, alcançarão os teus netos, se perpetuarão na sua família. Eu sou a segunda geração de cristãos na minha família. Minha mãe se converte quando era adolescente ou criança, meu pai já adulto. Eu e Jéssica crescemos num berço cristão. Alice, Nicolas e Antonella cresceram andando, engateando no meio da igreja. Meus netos terão testemunhos ainda maiores. A minha descendência alcançará lugares que eu não vou alcançar. Mas as decisões que eles tomaram na adolescência, eles tomaram na sua fase adulta, perpetuarão em gerações. Talvez você olhe, talvez seja difícil imaginar que você se torne um pastor ou uma pastora, mas o teu filho, Deus já tem um caminho preparado. Para os teus netos, Deus já tem uma história a ser construída. Tem um bairro e um lugar, esperando que o neto seu nasça, para ser transformado. Porque decisões e bênçãos que Deus derramará sobre nós, se perpetuará pelas nossas gerações. Só que tem algo que eu já disse que para mim não funciona. Não hoje, talvez amanhã vai funcionar. É que Deus olha para Abraão e fala: Abraão, a terra que eu estou mandando você ir, eu lhe mostrarei. É tipo assim, pega o carro, liga, acelera. E o que eu boto no GPS? Só vai. Quem aqui já ouviu Deus falar assim: sai preparado que no caminho eu vou te dar uma notícia, eu vou te dar uma surpresa, eu vou mandar você fazer algo. Eu estava esses dias pedi o carro do meu pai emprestado, e aí fui resolver as coisas que a gente tinha que resolver, e aí eu parei para abastecer. A Monique falou assim: enche o tanque. Eu falei: qual é, mano? Não, vamos encher o tanque. Eu falei: não, tudo bem, vamos encher o tanque. Fui encher o tanque. Tristeza, brincadeira. Brincadeira. Cheguei lá, parei o carro, falei: Alice, brincou, ele: não, vamos lá que eu vou te levar em casa. E quando ele ligou o carro, tem que encher. Ele: pra que isso, cara? Não precisa aquele negócio todo. Eu falei: não, Deus mandou. Passou o final do ano. Todos sabem, meu avô está hospitalizado. E quem está indo todo dia para a cidade e voltando, levando o pessoal para visitar o meu avô? Ele. E eu falei para ele ontem: se o tanque não tivesse cheio, e se o tanque não tivesse cheio, como é que ia ser esse deslocamento? Falei: eu posso não entender, mas Deus já conhece os próximos passos. Eu posso olhar e falar: para que isso? Ele está falando: se preocupa não, daqui a pouco você descobre. Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, vai, que a terra eu ainda vou te mostrar. Só que tem um negócio que pega, é quando Deus manda a gente fazer algo que é desconhecido. Quando a gente entra em um ambiente que é desconhecido, a gente se assusta, fica com medo. Mas escuta o que eu vou te falar. Se quiser anotar, anota. O novo de Deus, por mais que seja desconhecido, nunca será incerto. Eu vou repetir para a tua vida o que Deus tem preparado para a tua vida, o que Deus tem te prometido, o que Deus tem preparado para o teu casamento, para a tua família, para os amigos do teu trabalho, para as pessoas que Deus tem direcionado a orar. Por mais que seja desconhecido, nunca será incerto. Precisamos, assim como Abraão teve que aprender, a exercer confiança plena em Deus. Eu já falei essa frase algumas vezes: só pode experimentar uma paz que excede todo entendimento aquele que abre mão do seu direito de entender. Vamos exercer confiança plena do que Deus está nos orientando. Você acha que como igreja é fácil tomar decisões, virar o ano e falar assim: vamos mudar a dinâmica de culto, vamos mudar a programação, vamos fazer algo novo, porque entendemos que é a direção de Deus? Dá medo, irmão. E aí, será que vai dar certo? E se o povo não gostar? E se exerça confiança plena em Deus? O texto que nós lemos, Deus manda Abraão, fala: Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E aí no verso 2, ele vai dizer: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Eu estava pensando, o verso 4 vai me dar uma informação maravilhosa. Abre o verso 4. A última parte vai dizer: Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pastor Silvio, o senhor tem quantos anos? Meu pastor, o senhor tem quantos anos? É? Quanto? 60? Só isso? Morou perto da praia. Vocês creem que Deus pode ainda gerar fruto no seu casamento? E digo fruto, eu vou ser específico, filhos. Ah, não. Aí tem gente ali falando, me livrei disso que eu estou ligado. Meu Deus, liga. O que está desligado, Deus liga. O que está ligado, Deus desliga. Por que eu estou falando isso? Porque o texto fala assim: e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Só que passou mais ou menos uns 15 anos. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, perto dos 90 já, né? Eu vou te dar um filho. Abraão, olha, para cima de mim, vai me dar um filho. Só que aí a história fica um pouco diferente, porque Abraão era velho. Mas isso, até então, não era o maior problema. Qual é o maior problema? Sara era estéril. Agora imagina você olhando hoje. Fecha os olhos e pensa em todas as áreas da tua vida. Rápido assim, fala para o financeiro, casamento, olha, fecha o olho e pensa. Exercita isso comigo, fecha o olho e olha para a tua vida e fala assim: casamento, vida financeira, meus sonhos, meus filhos. Tem alguma área que você olha e fala assim: isso aqui, só um milagre. Já fala assim tudo, amém, irmão? Sabe por que não é um problema? É porque prometer para um velho com uma mulher estéril uma descendência, ou melhor, farei de você uma grande nação, é prometer milagre. É falar: Abraão, se prepara, que eu vou fazer um milagre na tua vida. Você é velho, a tua mulher é estéril, mas eu farei de você uma grande nação. Abraão tentou ajudar, Deus fez dele duas. Viraram inimigas, mas Deus fez dele duas. Tem coisa na sua vida que você olha e fala: só um milagre. Só um milagre resolve isso. E Deus está mandando te dizer que tem bênçãos para 2024 que parecem milagres, ou melhor, serão milagres. E Ele está falando: eu derramarei milagres em 2024. Ele está falando: tem gente que olha e fala: só um milagre. Amém. O dono do milagre chegou. Talvez você esteja olhando e falando assim: isso aqui se resolver, só Deus. Ele: que bom que é só eu. Eu resolvo. Então entenda, se o que você precisa hoje precisa de um milagre, quem está pronto para te dar um milagre está na casa. Quem vai te dar o milagre está aqui. Quem vai te dar o milagre sabe ler. Escreva. Pega o seu papel da campanha e escreva os sonhos que irá realizar. Quem vai te dar o milagre sabe ouvir, e ouve o íntimo do teu coração. Peça. Pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor. Peça, porque aquele que vai te dar já está em nosso meio. Mas lembra, peça, mas antes, cumpra os princípios. Peça, mas cumpra as ordens que Ele der. Porque muitas vezes nós pedimos e falamos: Senhor, eu quero viver uma grande chamada, eu quero viver um grande testemunho. E aí as coisas começam a apertar e a gente fala: por que, Senhor? Ele fala: tu não quer um testemunho? E eu ouvi uma frase essa semana que eu achei maravilhosa: gerar um testemunho dói.
Gerar testemunho exige preço. Gerar testemunho exige sacrifício, exige choro, exige lágrima. Só que tem uma coisa que me chama a atenção, é que ele fala assim no texto: eu abençoarei aqueles que o abençoarem, e eu amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E quando eu li isso aqui, Deus falou comigo: Deus não só faz o milagre, mas como Ele garante a proteção necessária. Como assim, Mateus? Deus não só prometeu para Abraão uma grande nação, como a protege até hoje. Estávamos fazendo o estudo sobre Apocalipse. E na primeira aula eu precisei falar sobre a origem do conflito entre Israel e Hamas, Israel e Palestina. Eu comecei a falar sobre isso. E eu consegui resgatar uma matéria de 2016, se eu não me lembro, de um outro grande conflito que teve. E as pessoas falando: Deus desvia os mísseis no ar. A mão de Deus desvia os mísseis que lançamos contra Israel. Nós percebemos o quanto a nação de Israel, por mais que seja pequena, num ambiente não tão favorável, se tornou grande, forte, poderosa. É a mão de Deus protegendo e guardando. O mesmo Deus que te promete o milagre, Ele te garante a proteção necessária para a tua descendência, para que esse milagre aconteça. Ele está olhando e falando: olha, pode ser esse emprego, eu vou te dar um emprego melhor, eu vou mudar a tua vida financeira, e você está aí agora. Ele falando: vai, que eu te garanto a proteção. Eu não garanto só o milagre, não, eu garanto a proteção. Só que aí eu disse que Deus prometeu quantas coisas a Abraão? 3. Repita comigo: uma terra. Repita comigo: uma descendência abençoada. E por último, bênção para as nações. Abre o verso 4, Marlon. 3, perdão. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Eu não anotei a referência, mas eu estava pesquisando sobre promessas. E eu me lembro de um texto que fala assim: pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Existe uma canção, e eu estava pregando numa garçom, que Deus me fez lembrar dela, que cantamos, que fala assim: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, eu não morrerei, não desistirei, enquanto não houver. As promessas que Deus te fez se cumprirão. Deus olha para Abraão e promete uma terra e dá a terra. Deus olha para ele, promete uma descendência e dá um povo grande, forte e poderoso. Se coloque de pé e eu termino. Só que, como eu disse, a primeira palavra dele para Abraão foi: sai. Sai da tua terra. Sai da terra da tua parentela. Cumpra princípios que eu cumprirei minhas promessas. E a decisão de Abraão transforma a vida dele, transforma a história da família dele. E fala comigo: transforma a minha história. Repita: transforma a minha história. Transforma a minha história. Por quê? Certa vez, Deus olha para Abraão e fala: Abraão, preciso te pedir um negócio. Fala, Deus. Eu quero um sacrifício. E o que eu vou sacrificar, Senhor?
eu quero teu filho. Abraão vai, pega Isaac, pega a lenha, sobe o Moriá. E quando ele ia sacrificar, Isaac pergunta: pai, cadê o sacrifício? Abraão olha e diz: Deus proverá um sacrifício, um cordeiro para si. Eu sempre li esse texto, porque logo depois o texto nos mostra um cordeiro entrando no cenário, Deus interrompendo o sacrifício e Abraão matando o cordeiro. E eu sempre li esse texto acreditando que Abraão estava falando daquele cenário. Mas um dia, Jesus está caminhando, falando à multidão, e ele fala algo dizendo o seguinte: naquele dia, Abraão viu o meu dia. O que se acredita é que Deus deu uma pausa naquilo, falou: Abraão, deixa eu te mostrar uma visão. E ele enxerga o sacrifício de Jesus. Ele enxerga tudo aquilo que iria acontecer. E ele diz: Deus proverá um cordeiro para si. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo vai me dizer algo em Gálatas que, quando eu estava montando esse texto, me fez ficar tão feliz com Abraão. Abre Gálatas 3, vamos ler 2 versículos, o 8 e o 16. Gálatas 3:8 vai dizer para mim o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, abre parênteses, ele está falando da gente, tá? Justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão benditas todas as famílias da terra. O que Paulo vai dizer? Ei, Abraão, algo vai mudar na história. Quando ele leva Abraão lá para o Moriá, ele fala: ei, deixa eu te mostrar um pouquinho do que vai acontecer. Através da tua decisão de partir, da tua decisão de sair da tua zona de conforto, eu abençoo você, abençoo a sua família, mas abençoarei todas as famílias. Como? Em ti serão benditas todos os povos, todas as famílias da terra. Agora vai para o 16. Ora, as promessas foram feitas para quem? Para Abraão. E ao seu descendente. E ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez ouvir de Deus que a gente precisa largar a nossa zona de conforto. Talvez ouvir de Deus que nós precisamos abrir mão de algumas coisas, que precisamos cumprir princípios que às vezes não queremos. Eu falei de 3, eu falei da honra, eu falei da consagração e eu falei da confiança, mas talvez para a tua vida mudar, talvez você precise liberar perdão. Eu estava ouvindo um trecho de uma mensagem esses dias. Meu pai estava ontem numa garça, daqui para frente está totalmente fora do que eu preguei lá ontem. Mas Deus está mandando dizer isso. E eu estava vendo o testemunho de um pastor e ele disse que estava numa festa. Ele ia pregar nessa festa e estava um lindo coral cantando. Na frente do coral, uma mulher regendo. Mulher de Deus. E Deus falou para ele: olha essa mulher, ela é mulher de Deus. Ela não perde um culto. Ela não falta uma escola bíblica. Ela é do ciclo de oração. Ela está em todos os cultos. Ela está envolvida com a igreja. Ela é nos braços direitos desse ministério. Mas ela está muito perto da minha obra e longe da minha presença. E ele questiona por quê? Porque ela está 2 anos regendo uma mulher que ela não fala. Ela está 2 anos liderando um grupo com um coração que precisa liberar perdão. Talvez o princípio que falta para mudar a tua história de vez seja você liberar perdão a alguém. Talvez seja o princípio da obediência. Eu poderia falar de princípios a noite toda, só que Deus me chamou para te mostrar que quando eu cumpro os princípios,
cumpro os comandos dele para a minha vida. Por mais que o cenário não seja favorável, por mais que pareça que só um milagre para aquilo acontecer, Deus tem promessas, Deus tem milagres para mim, para a minha família, para as minhas gerações, para as outras famílias. Eu poderia falar vários, vou citar 2 exemplos e termino. Quando Deus multiplica o azeite daquela viúva, ela dá uma ordem, ela cumpre, ela pega e ela começa a multiplicar os azeites, e ela começa a pegar vasos do vizinho, começa a pegar jarro de outro lugar. Se ela viesse com mais 1 milhão de jarros, enchia todos. As bênçãos que Deus tem para você em 2024 transbordarão além da tua casa. Aleluia. Jesus chega. A pesca dos homens tinha sido um fracasso, eles vão lavar as redes. Deus fala, ei, joga de novo. Eles jogam. E a Bíblia vai dizer que começa a encher o barco deles. Os barcos vizinhos começam a chegar. E começa a encher os barcos a ponto dos barcos naufragarem. Deus está dizendo, eu multiplicarei as bênçãos da tua casa e elas alcançarão a tua família, os teus filhos, a tua vizinhança. Ei, mas princípio, a gente primeiro precisa cumprir os princípios que Ele está nos ordenando. Feche os teus olhos nessa noite. Enquanto eu estiver orando, ou melhor, enquanto estivermos louvando, eu quero que você pare para refletir. O que falta se cumprir de promessa na tua vida? Mas faz uma análise de qual princípio você ainda precisa cumprir. Do que você ainda precisa abrir mão? É o orgulho, a vaidade? Você precisa liberar perdão, precisa ser obediente? Ser fiel aos teus dízimos? Qual é o princípio? Eu não sei. Mas enquanto estivermos cantando, eu peço que você feche seus olhos. Não canta. Esquece a canção, ouça, deixa que ela penetre o teu coração. Mas conversa com Deus nesse momento. Porque Deus hoje quer começar a destravar histórias, quer começar a liberar promessas, quer começar a liberar milagres, quer começar a liberar bênçãos, quer começar a transformar a tua casa, a tua vida financeira, a tua vida. Mas Ele espera uma posição tua nessa noite.